Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro, E Laura Piper. com o sétimo episódio dessa queridíssima segunda temporada do Essa Barra que é Gostar de SG. E hoje vai ser um episódio que a Laura vai quase cair para trás de tanta emoção quando ela for apresentar a convidada, que hoje não é resenha nossa, não. Hoje tem pessoa para gente entrevistar, tá? Mas vou deixar para a Laura contar essa história. Antes da Laura contar essa história, só te falando e te lembrando que você nos ajuda muito ouvindo o podcast até o final, dando 5 estrelas, mandando nas tuas redes, deixando o teu comentário. Eu sei que quase ninguém comenta no Spotify, mas que tal você comentar? Pega e abre o Spotify, comenta, conta o que você achou aqui do nosso episódio. E se você é de uma pessoa jurídica, se você é da famosa empresa, né, também conhecido como empresa em bom português, patrocine a gente, apoie um episódio, apoie uma temporada, chega junto que a gente vai adorar ter o teu querido e amado recurso para pagar os nossos custos, trazer mais convidados e convidadas, fazer várias resenhas e vou jogar aqui no ar, joguei a bomba, a gente virar semanal. Imagina se a gente vira semanal. Além de eu e Laura, a gente eventualmente cair para trás de cansaço, a gente vai ficar mais feliz e você fica mais feliz. Agora, beleza, falei demais. Laura, conte para a gente quem é a nossa convidada de hoje, que eu sei que inspira o teu LinkedIn. Te ferrei que eu roubei o primeiro parágrafo da tua apresentação. Conta pra gente quem é. Ai, gente, eu sei que todo episódio eu falo que esse episódio é muito especial, mas esse é especial pra mim, assim, no meu coração, sabe? Porque eu acho que tem convidado que a gente admira e tem convidado que a gente ama. E como o Marcos já falou, já deu spoiler da minha introdução, pra quem me segue no LinkedIn, que tá escutando a gente, sabe que às vezes eu faço uns posts que eu falo assim: a líder mais inspiradora que eu já tive na minha vida me ensinou tal, 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 tal. Ou, a melhor chefe que eu já tive na minha vida me inspirou a ser tal, 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 tal. Então, essa mulher, a líder, melhor líder que eu já tive na minha vida, a melhor chefe que eu já tive na minha vida, ela está aqui com a gente hoje. E eu não sei se eu rio, se eu choro, porque eu só sei que eu não seria quem eu não seria a profissional que eu sou hoje, não seria a mulher que eu sou hoje se eu não tivesse cruzado o caminho dela na minha jornada. Então, é muito especial receber ela aqui hoje, porque eu acho que ela me inspirou, me inspira até hoje. Mas ela me inspirou a ser quem eu sou e espero que essa conversa também inspire, né, outras mulheres que estão aqui na carreira de SG a crescerem, a aspirarem coisas maravilhosas para a vida de vocês, sabe? Mas quem é ela, né? Falei aqui, mas quem é esta mulher maravilhosa? Bom, ela tem mais de 30 anos de carreira. Começou lá atrás no marketing raiz, tá? Ela é de marketing, marqueteira. Passou por super empresas como L'Oréal, Johnson Johnson e Coca-Cola, que foi onde a gente se cruzou. E dentro da Coca-Cola foi onde ela fez essa transição para a sustentabilidade. Né? Antes ela passou por várias posições no marketing, deu uma boa rodada no marketing e tomou a decisão ali de ir para a área de sustentabilidade, relações públicas. E foi nesse momento que a gente se cruzou, então ela foi minha chefe por quase 5 anos. E parece, assim, que foi, tipo, minha chefe da vida, assim, porque é a chefe que eu tenho mais memória, que eu escuto falar na minha cabeça quando eu vou falar alguma coisa, quando eu estou numa reunião. Então, realmente, assim, é a mais marcante, com certeza. E dentro, né, da Coca-Cola, ela foi crescendo, foi se tornando uma referência no mercado, foi gerando muito impacto com projetos, com redes, com alianças, até se tornar vice-presidente de sustentabilidade na América Latina da Coca-Cola, que eu acho que é o ápice que alguém que trabalha com sustentabilidade ESG pode chegar, porque ninguém aqui vai ser CEO, gente, infelizmente, mas ser uma vice-presidente eu acho que é o top, e ela chegou lá depois de muito trabalho, muita resiliência, e a gente, assim, muito feliz, né, que a gente teve essa inspiração de chegar lá. Além disso, ela participa de conselhos, redes globais de liderança, dá palestra, é maravilhosa. Ou seja, ela não é só uma carreira corporativa, ela é uma influência nesse ecossistema mesmo. E depois dessa trajetória maravilhosa no mundo corporativo, ela agora está no momento de reinvenção, brilhando como nunca. Ela está com um glow aqui maravilhoso. Você vê ela, tá louríssima, maravilhosa, entregando o quê? Beleza, sabe? É isso. Então, gente, além disso, é uma mulher acolhedora, trabalhadora, uma mãezona. Ontem foi o Dia das Mães, feliz Dia das Mães. Divertida, resiliente, uma gata.
Ou seja, é o famoso mulherão da porra. Me desculpem pelo palavrão, mas é só assim para descrever ela. Andréa Mota, Deia, bem-vinda a essa barra que é gostar de SG. Sem nem o que dizer, gente. Já valeu. Olha, cancela a terapia essa semana. Terapia em dia. André, você sabe que eu estava vendo a Laura falar e estava acompanhando o roteiro, e eu vi que a Laura colocou no roteiro: Marcos, acha ruim eu falar palavrão na introdução, mulherão da porra? E eu fiquei rezando pra Laura falar, porque, pô, tem que falar. Aí quem quiser pula direto, mas é a definição. Então, obrigado, que bom, Laura, nos comunicamos por pensamento aqui. E, Andréia, a gente sempre começa com uma perguntinha básica. É uma barra gostar de SG? Ai, caramba. Bom, depois dessa introdução, tô aqui, né, assimilando tudo isso, querida Laura. É, eu acho que é e não é, né? Eu acho que trabalhar com SG ou gostar de SG significa, assim, gostar de desafio. Então, se você acha que o que te motiva é trabalhar com um projeto, que você domina tudo, que você vai do começo ao fim, que você tem data de lançamento, que você vai, né, ter o resultado e que muito do resultado depende do seu esforço, então não é uma barra gostar de ESG, porque gostar de ESG, trabalhar com ESG é quase que o contrário disso tudo, né? É você entender primeiro que o seu trabalho é influenciar pessoas, redes, corporações, é aí que você atua. Mas o resultado não é só seu, então, assim, perde protagonismo, você precisa realmente abraçar o coletivo, entender as interconexões, e nada vem no curtíssimo prazo. As pequenas mudanças, claro, e por isso que eu falo, assim, a gente que trabalha com ESG tem que se alimentar das pequenas conquistas do dia a dia. Porque uma grande transformação ela só acontece depois que muitas pequenas coisas aconteceram. Então, é uma barra nesse sentido, porque é visão de longo prazo, precisa ter muita resiliência, não pode desanimar com não pode desanimar com as dificuldades. Então, eu diria que se você não gosta disso tudo, é uma barra, aí é melhor trabalhar com outro tipo de projeto. Mas para quem gosta de um desafio e para quem está preocupado também de ter um impacto, nem que seja um pouco mais na frente, é uma delícia trabalhar para SG. Pois é, né? A gente é suspeita para falar, né? Mas, Déia, falando isso, né, de uma transição de carreira, né, que você acabou no meio da sua carreira ali fazendo uma escolha diferente, talvez, do que talvez até você esperasse, né? Então você teve um caminho muito sólido no marketing, passando por empresas que têm o marketing como coração. Em algum momento, eu acho que foi ali por volta de 2016, mas eu não tenho certeza, qualquer coisa você me corrige, você teve oportunidade e abraçou aí, decidiu fazer essa transição para a área de sustentabilidade, PAX, né? Mas cuidar da área de sustentabilidade. Teve algum momento, quando você foi fazer essa transição, que bateu aquele medo que você falou, tô me arriscando aqui, saindo de uma trajetória de carreira que tá safe, onde eu sei do que eu tô fazendo, eu já tô ligada no rolê do marketing, para entrar num território mais nebuloso, que eu nem sei onde é que vai dar. Como é que foi para você isso? Nossa, agora, enquanto você falar, eu fui me lembrando e realmente eu tive medo em muitos momentos. A mudança exata foi em 2014, iníciozinho de 2014. Eu passei por algumas áreas dentro de relações corporativas, né, relações públicas e sustentabilidade mesmo, final de 2015 ali 2016. Mas o primeiro momento que me deu muito medo foi quando veio a proposta ou a possibilidade dessa mudança. E como você falou, eu já tinha, naquele momento, 20 anos de carreira em marketing. Com marcas super grandes de consumo, tanto em L'Oréal, Johnson Johnson e dentro da Coca-Cola. E o marketing nessas empresas de bens de consumo é a área chave, né? Você sabe disso. Assim, a área que tem recurso, tem dinheiro, faz grandes campanhas, tem acesso a um monte de coisas. A gente promove eventos, projetos incríveis. E é uma área que tem muita força dentro da empresa. Então, quando eu ia sair para relações corporativas, imagina, marketing, relações corporativas, eu lembro que uma pessoa veio me falar, eu conversei com algumas pessoas, falando, jura que você vai sair da área core e vai trabalhar numa área de suporte? Foi essa palavra que ficou, suporte. Eu falei, caramba, será que eu certo? Será que eu... E eu meio que já tinha tomado a decisão e ali eu fiquei com muita dúvida, muito medo, porque foi isso que veio à cabeça, né? Tô jogando para trás, para fora, assim, 20 anos
de conhecimento numa carreira, foi a minha formação. Eu sou formada em publicidade e propaganda. O que eu vou fazer agora? Começar do zero numa área, tendo que aprender. Mas eu fui com medo, tem aquela famosa, vai com medo mesmo, e foi a melhor coisa que eu fiz. Naquela época, 2013, 2014, o ESG nem era falado, já existia o termo, né? Foi cunhado lá em 2004, mas não era tão relevante ainda. Para minha sorte, ele ganhou muita relevância nos próximos anos, principalmente 2019, 2020. Mas eu fui sem ter essa expectativa. E eu acho que o que foi bacana eu levei do marketing, eu falei, eu tenho uma maleta de ferramentas aqui, forte, robusta, que serve para marketing. Será que eu não posso aplicar isso de alguma forma nesse outro mundo? E foi isso que eu fiz e acho que foi isso que me diferenciou como profissional. Eu já tinha visão estratégica, eu tinha aquela disciplina de botar meta, de KPI. Então, eu tentei trazer para a área de sustentabilidade essas ferramentas, essa disciplina. E é um negócio, então eu acho que no fim foi muito bom, mas deu muito medo. Deu muito medo porque... e sempre tem alguém de fora, né, que veio falar coisas, mas eu não me arrependo. Se me pergunta se você faria a mesma coisa hoje, olhando para trás, eu faria igual. Teria realmente feito essa mudança. Muito bom. E Laura, eu vou fazer um berimbolo aqui no roteiro, porque você deixa? Tá bom, obrigado, senhora. Agradeço. Agradeço, diretora. Seguinte, André, porque você estava falando e eu pensei o quanto de gente que está ouvindo a gente que ou é consultor ou consultora de sustentabilidade, ou é um executivo ou executiva de sustentabilidade que fez uma transição de outra área ou alguma coisa assim. E eu acho que muita gente que está ouvindo a gente tem um pouquinho daquela síndrome do impostor. Porque em sustentabilidade, muitas vezes a gente tem que ser especialista de algo que é novo, de algo que a gente não sabe bem, só que a gente vira especialista disso na frente da empresa, né? A gente vira especialista, vou falar talvez da tua época ali, GRI, CDP, cara, talvez você em algum momento tenha entendido o que é GRI e 5 meses depois você tinha que ser especialista de GRI da empresa, ou de CDP, ou de ISO 14001, EcoVadis, sei lá, esses nomes. Hoje, regulação do mercado de carbono, IFRS, tem outros nomes. Cara, como você fazia? E aí você me falou um pouco de uma lógica de carreira, né? De sair da área core e ir para uma área meio B. Meio B, né? Mas enfim, uma área que não é tão core na empresa. Cara, como que você fazia na tua cabeça para lidar com essa síndrome do impostor ou da impostor? Primeiro, se tu tinha essa parada, e como é que tu fazia para lidar numa de, cara, tô na frente do conselho para fazer a sustentação do CDP, aprendi o que é isso 6 meses atrás, e aí, meu irmão? Como é que tu fazia? Ótima pergunta. Primeiro, assim, síndrome de impostor é um negócio que nasce dentro da mulher. Você é mulher, você tem isso, você vai carregar. Então, independente da carreira. E, obviamente, nesse momento que eu estava, né, deixando uma área, uma zona de conforto, né, para entrar numa área em que eu não conhecia tanto, não tinha formação, aí aflorou. E o que eu fiz? O que eu fazia? Eu tenho, assim, eu não tenho o menor problema, a Laura sabe disso, né, em reconhecer assim, o que eu não sei. Isso é tão libertador. E talvez para a mulher seja, eu não quero transformar isso aqui num papo de gênero, mas talvez seja mais fácil para a gente aceitar e se colocar também uma palavra que ficou muito gasta, né, na vulnerabilidade, né? Que inclusive o meu podcast preferido, eu sempre falo da Brené Brown sobre o poder da vulnerabilidade, que acabou, enfim, ele tem um significado tão profundo. Então, eu acho que foi dessa forma que eu consegui atravessar, principalmente esse começo. Foi reconhecer, assim, eu tenho muitas coisas boas, sou forte em várias coisas, talvez eu não seja essa técnica, talvez eu não tenha esse conhecimento nesse nível, mas eu posso ter um time. Então, assim, ninguém é perfeito, mas um time pode ser perfeito, ou quase. Então, eu acho que primeiro, reconhecer o que você consegue dar conta e o que você não consegue. E eu botei na minha cabeça, eu sou uma pessoa de visão estratégica, eu não vou ser especialista. O segundo, eu preciso ter pessoas especialistas ou essa visão, então eu vou trabalhar com gente no time que conhece esse assunto, e aí você monta o seu Dream Team, monta a equipe, ou as assessorias, as consultorias que você vai poder contar para fazer. E acho que com isso a gente consegue avançar bastante, mas não é fácil. Mas o primeiro passo é esse, é reconhecer que sim, não vai dar conta de tudo, em nenhuma carreira. Eu acho que e talvez em sustentabilidade, como são estruturas enxutas, tudo, menos recurso, a gente fica querendo fazer tudo, né? Aí você vira um super-homem e aí não existe, né? Sabe que ninguém consegue ser bom em tudo. Então, para mim, essa foi a forma como eu encontrei para lidar com essa questão dessa síndrome. Mas ela até hoje ela ataca.
Normal, né? Mas eu feliz aqui que eu fui parte do Dream Team. E ela falando que Dream Team eu fui. Selecionada. Mas olha onde ela tá aí, olha isso. Ai, gente, que honra, que me achando, me achando. Deia, tem uma coisa que eu queria muito falar com você, porque eu acho que também pode ter uma inspiração para executivos e pessoas trabalhando com sustentabilidade que estão ouvindo a gente. Uma coisa muito marcante para mim sobre a sua atuação, que é algo que, nossa, eu falo para todo mundo assim, é a questão da colaboração, né? Então você sempre foi uma pessoa que teve muita humildade, tanto de reconhecer quando você não sabe de um assunto, mas de chegar e falar, nós não vamos resolver isso sozinhos, seja como L'Oréal, seja como Coca-Cola, né? Não vamos resolver sozinhos. É um problema muito maior do que só essa empresa, é um problema do setor inteiro, é um problema que tem várias camadas na sociedade, no terceiro setor, né? Sociedade civil, e você fez um movimento que talvez não seja um movimento que as pessoas pensem em primeiro momento, que é vamos chamar os nossos concorrentes, vamos chamar outras empresas para a gente criar uma rede, para a gente co-criar uma solução, para a gente criar, né, algo que vai resolver esse problema para além da nossa competitividade, assim. E eu acho que você falava muito isso, né, da agenda pré-competitiva, e na Coca isso deu certo, e rolou. Só que a gente sabe que as empresas, né, você fez o Aliados, tem esse pelo Brasil, só que a gente sabe que as empresas acabam ficando com aquele lugar, putz, mas aí eu vou perder meu protagonismo, mas não sou eu que vou salvar o mundo, né? E aí eu queria te perguntar, eu quero que você conte um pouquinho, né, por que você pensa assim, mas também o que eu fico curiosa é mais difícil convencer empresas concorrentes a colaborar ou convencer internamente a empresa a abrir mão desse protagonismo? Olha, é, eu acho assim, uma das coisas mais legais dessa transição, sair do marketing e vir para essa área, o marketing, basicamente, qual é o nosso objetivo em marketing? É construir diferenciação, né, se posicionar como uma marca que tem valor, para que o consumidor faça essa escolha, né, escolha por você. Então, sim sobre protagonismo. E quando eu saí do marketing e vim para essa área, a primeira coisa que realmente me chamou a atenção, me chocou quase, foi, meu Deus, existe diálogo, porque os departamentos principalmente pessoas que trabalham em relações com o governo, relações públicas, em comunicação corporativa, as áreas se falam. E assim, quando eu cheguei do mar, falei, meu Deus, assim, um diretor de marketing da Coca-Cola jamais vai falar com o diretor de marketing da Pepsi. Não dá para imaginar isso, trocar figurinha, né? Impossível. Mas nessa área pode. E aí eu comecei a abrir um pouco, falei, interessante. E eram trocas esporádicas, participar, por exemplo, de associações, né? E estava lá a pessoa da Nestlé, da Coca, concorrentes diretos, o setor como um todo. E isso me fascinou. Eu falei, gente, que coisa incrível, que eu pensava que era impossível. E eu comecei a entender esse conceito da agenda pré-competitiva. A competição ela vai continuar existindo na gôndola, no ponto de venda, nas campanhas, mas existe um tipo de projeto em que os objetivos são tão iguais e que quando a gente soma, o resultado é muito melhor. Então tem um exemplo que você conhece bem, e a gente vai falar aqui de uma colega nossa, né, Thaís Vosvodic, maravilhosa, que trabalhava também nesse Dream Team, que foram reciclar pelo Brasil, que era um pouco isso, né? Em algum momento, o Brasil, assim que foi feito, né, o plano, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e estabeleceu responsabilidade compartilhada para todas as partes, coube ao setor indústria apoiar as cooperativas. E aí todas as empresas foram correr imediatamente para cumprir a lei e cada uma fez o seu projetinho de reciclagem. Então você ia num reciclador, você tinha lá o caminhão da Coca, mas tinha também o caminhão da Pepsi, da Nestlé, da Unilever, enfim. E a coisa era feita sem olhar para a cooperativa. Estou resumindo aqui, falando muito, né? E aí, qual foi o nosso olhar naquele momento, né? Poxa, será que faz sentido ter uma cooperativa pequena, talvez com 2 caminhões, quando o que está faltando é uma prensa? Ou 3 prensas, 2 caminhões, mas ele não tem assessoria nenhuma para entender como é que ele emite uma nota fiscal, e é isso que está fazendo ele não crescer? Então, o conceito desse projeto, que já tem muitos anos, foi esse, né? Como será que é possível a Coca abrir mão desse projetinho dela, vermelho lindo, a Ambev ou a Pepsi abrir mão do projeto de reciclagem azul, e vamos juntos construir o que seria o ideal, ouvindo o reciclador, colocando no centro, né, quem interessa e quem entende do tema.
E a coisa aconteceu dessa forma, começou e logo depois vieram outras empresas e até hoje está aí o Reciclar pelo Brasil, tem mais de 40 empresas, não é fácil. Então tudo isso para dizer que às vezes é mais fácil convencer externamente, mas primeiro você precisa passar por esse processo interno de que sim, eu vou abrir mão desse protagonismo, porque é uma área, é uma agenda em que esse protagonismo não vai trazer essa diferenciação. É sobre causar um impacto maior. Então, quando a gente soma os esforços de 47 empresas, o resultado final é muito melhor. E quando você divide isso pela parte que cabe a cada empresa, é muito mais eficiente do que se eu tivesse sozinha com o projeto até hoje. Então, tem inúmeros exemplos de colaboração. Essa foi uma das coisas que eu mais gostei de fazer, né, colaborar com concorrentes, e todo mundo arregalava o olho e a gente falava, não, a gente adora. Né? Até hoje eu tenho grandes amigos, né, na Ambev, na Pepsi, com todas as grandes empresas, porque a gente se falava muito, trocava, porque não tem outra forma de fazer. São questões muito complexas, você falou na sua abertura. Só todo um ecossistema trabalhando junto vai conseguir fazer a transformação que a gente precisa para chegar onde a gente precisa para essa agenda de sustentabilidade. Uma empresa só, um setor só, não vai fazer nada. E você sabe, André, que em outra dimensão, esse podcast é um pouco dessa agenda pré-competitiva também, porque eu e Laura somos concorrentes, tecnicamente. A Laura tem Coisa a gente é concorrente. linda! Ué, ela tem a Laura da consultoria ou da consultoria, cada um por uma empresa, a gente, de certa forma, disputa aqui o mesmo cliente, Maravilhoso. mas é uma coisa tão, isso é tão pouco uma questão que a gente nem lembra. Eu tava olhando pra Laura agora quando eu falando que a gente é concorrente, eu vi a Laura uns 3 segundos assim, a gente é concorrente, tecnicamente mas enfim, não é isso que importa, né? O que importa é essa agenda funcionar, crescer e rolar bem. E agora o que vai rolar bem é o nosso quadro. Laura, qual que é o nosso quadro? Qual é o nome do nosso quadro? Vai. Tetra ou treta? Ó, falei, tô pegando aí. Não Tava falei lindo. teta. Logo um dia vem. Nosso quadro é treta. Ó, me ferrei. Venceu, você venceu. É treta ou é tetra? Eu inventei esse negócio, cara. É treta, tetra ou é treta? Eu fiquei nervoso. Eu tô lendo aqui no roteiro. É tetra ou é treta? E esse quadro é o seguinte: a gente sorteia aqui. Se der tetra, a pessoa convidada, no caso hoje a Andréia, fala um caso que deu super certo, além da reciclagem. E se der treta, ela conta um caso que deu super errado. E, Laura, vou nem perguntar o que você quer, que eu sei que você quer treta, que você escreveu no roteiro. Deixa eu ver se dessa vez você venceu. Cara, você perdeu de novo, na moral. Na moralzíssima, você tá péssima, hein? A tua sorte tá péssima. Caiu tetra. Então, Andréia, por favor, você pode contar pra gente um caso que você viveu, que você fez, que deu super certo? Tenho alguns, eu estou tentando pensar algo, porque eu acredito que toda treta tem um pouco de tetra, e todo tetra tem treta, que as pessoas, na hora de contar o caso, não gostam de contar, né? Mas eu desconheço caso de sucesso, aqueles assim que você ouve, né? E que não teve pequenas tretas e falhas e pivôs. Desconheço. Então, estou tentando pensar para agradar um pouco a Laura, porque ela puxou tanto meu saco que eu preciso devolver. Se tem algum caso de tetra que teve essas tretas, né? Eu sei um, eu sei. E caramba, sabe? Quando dá cola e acho que tem vários, né? Quer dar a pista? Ó, eu vou falar um aqui, depois se você quiser, aqui é assim, né? Informal. Eu já tô me sentindo em casa, tô assim, já toda relaxada. Não, tem um caso que é muito tetra, ele é grandioso. E talvez quando eu olho para minha carreira, eu tento trazer sempre exemplos mais concretos. Depois a gente pode até explorar, se tiver tempo, falar de outros. Mas eu falo sempre, esse é um muito, muito concreto, porque ele se tangibiliza na garrafa Coca-Cola, que é o case da garrafa universal. A Coca-Cola, todo mundo sabe, né? Tem alguns, é uma marca centenária, e tem, do ponto de vista de marketing, aí falando da minha área, né, paixão e sempre assim, alguns ícones que fazem essa diferenciação. Então, é o vermelho, é aquela, né, a escrita, né, com ondas, é a onda, e é o formato contour, que a gente chama de garrafa. E aí, num contexto em que a gente tem uma parte do negócio que é a retornável, que a garrafa retornável é aquela garrafa que você leva o casto, troca. E dentro dessa discussão de sustentabilidade, a gente lá na área
sempre falado, gente, essa é a embalagem perfeita. A gente entende que não dá para 100% das vendas serem nessa embalagem, porque cada ocasião de consumo exige aí uma dinâmica diferente, ela é uma garrafa maior, tem essa complexidade, né, da troca. Mas era uma embalagem que a gente queria muito incentivar, porque quanto mais garrafas retornáveis fossem vendidas, menos resíduo era deixado no mercado, porque essa garrafa, a própria empresa, né, a própria Coca-Cola, o sistema Coca-Cola, os fabricantes, eles recolhem no ponto de venda, levam para a fábrica lá e ela retorna para o ciclo produtivo, aí podendo até mais de 20 vezes, e no final, quando a gente percebe que ela não está, ela vai direto para a reciclagem. Então, é um processo circular incrível. Tem um custo alto, não é a melhor rentabilidade, mas ela, do ponto de vista de negócio, ela é muito boa, inclusive sustentabilidade. E a gente queria ampliar, queria crescer, né, essas vendas, e sempre em parceria com a área de negócios, com marketing. E uma das ideias era, para facilitar, para melhorar e ser mais eficiente nas linhas de produção, o ideal seria ter uma única garrafa, né, um único formato. Porque imagina você ter uma garrafa que é a da Coca, porque a Coca-Cola ela produz Fanta, Sprite, cada uma com seu formato. E aí veio a ideia que partiu da área técnica. Esse foi um projeto de liderança da área. Por isso que eu acho que a área de sustentabilidade é tão fascinante, porque a gente só está ali pensando os verdadeiros protagonistas. Então veio a ideia da área técnica de ter uma garrafa universal, que é uma garrafa única. Mas qual era a treta? Significava que Coca-Cola não ia mais ter a garrafa Contour para aquela embalagem retornável. E aí uma negociação muito pesada com o marketing. E eu, como sou marqueteira, eu entendia, me colocava no lugar, falava, gente, não pode abrir mão desse código tão único da marca. Mas, por outro lado, poxa, mas é em prol de uma agenda maior. Será que vai ser tão ruim? Enfim, muito tempo de discussão, aprovações, remete para a sede, da assinatura do Papa, e a gente conseguiu, depois de muito tempo, essa autorização. O projeto rodou, era um projeto de América Latina, rodou no Brasil, rodou no Chile, como piloto, foi um sucesso, e ele virou case, inclusive a Ellen MacArthur Foundation reconhece como um case de projeto de massa dentro da economia circular. Tem um monte de oportunidades para melhorar, claro, mas isso mostra algumas coisas, né? Primeiro que quando uma empresa grande decide olhar com responsabilidade, né, para a externalidade e decide fazer algo, o impacto é enorme. Então, assim, é uma embalagem de um tipo, mas assim, é um impacto enorme. É uma quantidade de garrafas que a empresa deixa de colocar no mercado porque ela está dentro desse sistema, né, retornável, absurdo. Então tem um impacto positivo muito grande. E além disso, eu acho que o bacana do negócio ter entendido, né? O marketing, vendas, todo mundo abraçou, e aí realmente o posicionamento dessa embalagem passou a ser não só a embalagem mais econômica, porque ela realmente tem preço, geralmente 20% mais barata que a normal, mas também é mais sustentável. E, ao mesmo tempo, um consumidor mais consciente passando a dar valor para isso. Aí, falando de diferenciação, então passou a ser um diferencial. Então, olha aqui, eu acho esse case tão fascinante, tem 1000 camadas, como se diz aí, né, a palavrinha da moda, e a gente poderia ficar aqui 30 minutos só falando disso, mas eu acho que ele é um tetra, quase um penta, por conta disso, né? Mas assim, eu contei aqui em 5 minutos, né? Mas teve um monte de dificuldades ao longo do caminho, mas que o time foi superando, porque no final era um bom negócio. Né? E eu tô vindo aqui falar de sustentabilidade, mas eu acho que a gente tem que tirar da sustentabilidade um pouco essa peixe de que é um projetinho bom, de propósito. É bom, mas tem que ser um bom negócio para as empresas realmente darem continuidade. Amei. Maravilhoso. Tem vários, né, Déia? Vários projetos de treta, de tetra. Eu ia falar um treta, mas não vou falar, vou deixar as pessoas curiosas. Quem sabe em outro episódio a gente Se fala. quiser, quem sabe pede um bis e a gente faz um estudo de treta depois, entendeu? É isso. Mas é muito sensacional. E aí, a última perguntinha do nosso podcast, que é um podcast de meia hora, é um quadro que chama Letícia na Lata, que é uma pergunta anônima. A gente recebe várias perguntas anônimas e a gente vai pegando ali qual a gente acha que combina com aquele convidado, né? E com o que a gente gostaria de saber dele. E a pergunta que a gente tem pra você é: você, que é uma mulher, um mulherão da porra, que chegou onde você chegou dentro da agenda de sustentabilidade, que não é comum, né? Eu acho que a gente precisa, né? A gente fala da síndrome da impostora, mas a gente precisa se celebrar e te celebrar por ser uma mulher que chegou no cargo mais alto que uma pessoa de sustentabilidade pode chegar numa empresa multinacional do tamanho de Coca-Cola, assim. É
uma honra, é uma celebração mesmo para todas nós que estamos na agenda. Mas se você pudesse me dizer, eu até sei que eu acho que você vai responder. Uma habilidade que qualquer pessoa que trabalhe com sustentabilidade, mulher ou homem, qualquer coisa, uma habilidade que essa pessoa precisa ter e se desenvolver, ter ou desenvolver para chegar onde você chegou. Qual você acha que seria? Ai, meu Deus, que difícil. Uma? Eu não sei se eu vou conseguir dizer uma, mas estou tentando pensar que é a mais importante. Pensando até em mim, assim, o que me fez chegar onde eu cheguei? Sinceramente, eu acho que foi resiliência. Assim, resiliência era o que você ia imaginar. É, eu ia falar influência, capacidade, mas eu acho assim, é resiliência, porque em alguns momentos eu vi minha carreira andar de lado. Em alguns momentos eu precisei tomar algumas decisões. Quando eu fiz essa transição, minha filha tinha 4 para 5 anos. E eu tinha acabado de fazer um short term assignment, fiquei um período fora do Brasil. Isso porque eu não tinha disponibilidade, eu não queria, né, por conta da época do meu marido, que não podia viajar. Então, eu sei que algumas coisas frearam um pouco esse meu desenvolvimento, mas eu nunca deixei de acreditar e nunca me vendi, assim. Então, eu posso dizer assim, 24 anos trabalhando, né, na Coca-Cola, 4 anos trabalhando na L'Oréal, mais quase 5 na Johnson Johnson. Eu realmente sou uma privilegiada porque eu dei sorte de trabalhar em empresas muito sérias e que permitem que a gente consiga equilibrar não, né, integrar, não gosto da palavra equilibrar, mas eu acho que isso eu nunca desisti. Eu nunca desisti, mesmo em momentos, e eu tive vários momentos, você conhece algumas histórias assim desafiadoras, em que eu não consegui o que eu gostaria, participei de processo e não fui. É aquilo, engole o choro e vai, porque eu tinha na cabeça algo maior. E tinha, claro, algo maior lá na frente, mas eu sempre pensava o que eu posso fazer no próximo, né? Para também não achar que falta muito. Então, eu diria que essa é a característica mais importante. E assim, dentro de sustentabilidade, a gente já falou, já esgotou isso, né? É uma agenda que requer essa resiliência, essa paciência. A gente fala muito, né, de finanças pacientes, né? Tem que ter também profissionais resilientes e pacientes, porque os resultados não vêm no curto prazo. E às vezes, dependendo do contexto geopolítico, as coisas um passo para frente, 2 para trás, um para o lado. Mas assim, eu sou otimista, eu acho que a gente continua avançando, né? Às vezes em ritmos diferentes, mas continua avançando. Então, resiliência é fundamental. Laura, faz o fechamento você. Acho que você vai querer fazer esse fechamento. Com certeza. Gente, já se apaixonaram pela Déia? Já, né? Já se apaixonaram por ela, tenho certeza. Meia hora é suficiente pra gente, todo mundo ficar amando essa mulher que eu amo muito, que eu admiro muito. É realmente uma pessoa que é muito importante pra minha vida, ela sabe, e que bom que hoje a gente é amiga, que a gente é próxima. Eu fiquei na Coca 6 anos, né? E depois eu saí, acho que as pessoas aqui já acompanharam um pouco a minha história. Mas a Déia sempre foi uma mentora pra mim, né? Uma pessoa que eu ligava, tá acontecendo isso, o que que eu faço? Eu vou pra tal, não sei o que, e ela sempre com muita calma, né? E essa coisa da resiliência, eu sabia que você ia falar resiliência, porque você falava muito pra mim. E eu repito, né? Eu repito pra mim mesma e pra pessoas mais jovens, né? Porque agora, né? Eu também, né? Algumas pessoas mais jovens me procuram ou quando eu vou escrever, eu falo, gente, tem que ser resiliente, não é fácil, né? O Marcel, a gente recebeu o Marcel aqui, ideia. Ele falou uma coisa que eu achei muito bonitinha. Ele falou que a gente constrói catedrais. Que é isso, né? Que são coisas que às vezes demoram 500 anos para ficar prontos, mas a gente está aqui, a gente é um pedacinho dessa grande catedral que está sendo construída. Eu acho que a resiliência é sobre isso. Mas, gente, é isso, Déia. Você é uma líder muito inspiradora. Você é uma mulher que, putz, chegou em lugares incríveis, com muita resiliência, mas também com profissionalismo, talento. Eu escrevi uma coisa aqui para falar no fechamento, que eu fico emocionada por falar, real, porque quando eu fui sair da Coca, foi muito difícil para mim, né? Eu fiz um e-mail para todo mundo, aqueles e-mails de despedida, sabe? Tipo, estou saindo da Coca para novos desafios. E eu ia sair, eu falei, quer saber? Eu vou falar no e-mail, assim, coisas que eu quero falar.
E eu lembro que no e-mail eu escrevi assim, que eu queria agradecer a Andréa Mota, porque eu achava que você era. Eu botei assim, porque ela é, na minha visão, ela tem tudo que uma líder da nova era precisa ter. Né? Isso tem 10 anos, mas eu lembro que eu escrevi isso no e-mail, que eu copiei o presidente, copiei todo mundo. Falei, a Déia, ela tem tudo que uma líder da nova era precisa ter. Porque é urbana, é profissional, é habilidosa, é talentosa, é acolhedora. E não existe você trabalhar em nenhuma área do mundo corporativo hoje sem isso, sabe? Então, eu tenho uma admiração enorme por você. Sou muito grata por tudo que você fez por mim, pelo nosso tempo junto. E quero te agradecer por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Foi demais. Maravilhoso, olha, sim, me deu muito prazer participar aqui, 30 minutos, é pouquinho, né? Ah, que pena que acabou. Mas muito bom, perguntas incríveis me fizeram pensar. Obrigada, Laura, por assim, ter esse coração incrível, vocês aí, dois jovens talentosos, nem tão jovens, né? Porque outro dia eu ouvi uma frase, milênio não é mais jovem. Eu falei, opa! Agora tem outros chegando. Mas, enfim, obrigada. Foi maravilhoso e eu espero que tenha aí despertado também quem está ouvindo algo diferente. E eu queria, de repente, não sei se tem uma palavra final, você vai pedir, Marcos, ou eu posso já dar agora? Tá pedida. Tá pedida. Porque a gente falou tanto aqui, e eu tentei trazer muito também esse aspecto do negócio, né, que sustentabilidade, né, tem que ter um papel relevante nas empresas, que é a minha realidade. Eu sei que sustentabilidade é muito maior do que só nas empresas, né, mas é onde eu realmente atuei, conheço bastante. Se tem que sair do cantinho, tem que deixar de ser aquela área, né, que não participa das decisões dos BPs, né, dos planos de negócio, tem que mostrar, tem que ter meta, mas no fim do dia tem um fator, que é o fator humano, o fator pessoas, e que eu acredito muito nisso que você acabou de falar, né? Assim, eu amo gente, eu acredito nas pessoas. E quando às vezes eu vejo alguém que acha que a coisa não está avançando, que tem uma visão mais pessimista, eu fico tão triste, porque eu acredito no ser humano. E eu acho, de verdade, que como a gente já superou, se você olhar a história, né, da humanidade, a gente passou por tantas questões, né, desafiadoras, e eu não tenho dúvida de que a gente vai conseguir passar por mais essa, principalmente quando a gente olha para as pessoas, porque de tudo que a gente falou aqui, né, quando você fala, é Pepsi e Coca-Cola, não é a Pepsi e a Coca-Cola que se juntaram, né? Era a diretora da Pepsi, a diretora da... Então, as pessoas, elas superam qualquer barreira para se juntarem, para pensar junto nas soluções. Então, fica o convite assim para todo mundo que quiser fazer parte dessa agenda, desse movimento, mesmo que seja do marketing, seja de outra área, venha, porque é uma área que precisa, área de compras, né, tão crítica, tão importante para qualquer área. Então, a gente precisa de gente com vontade para fazer crescer. Então, é isso. É isso, André. A gente agradece muito. Fechou muito bom, bem e bonito com a tua primeira resposta, né? Que você deu uma primeira resposta sobre ser uma barra gostar de SG, mas é uma barra que faz sentido, a barra que a gente quer carregar, é uma barra, mas também não é. E essa resiliência que você trouxe aí na tua fala várias vezes. Então, obrigado, André. Obrigado, Laura, também. E obrigado também você que está ouvindo ou assistindo a gente aqui até o final. E daqui a 15 dias a gente volta com mais um episódio do Essa Barra, que é Gostar de SG. Não perca, dá 5 estrelas. Até lá!